suas palmas femininas, que é um indicativo, talvez, das mudanças, da perspectiva que a gente possa observar no lançamento da coleção de História Geral da África e as mudanças no contexto das relações étnico-raciais brasileiras, e ainda com um forte acento nas questões de gênero, né, nas questões das mulheres. Bem, então eu agradeço imensamente ao convite, né, feito da estar aqui neste momento mineiro de lançamento da coleção História Geral da África pela Unesco, que desde alguns meses, quando o seu acesso chegou no espaço das virtualidades, já foram lançadas uma série de questões acerca de que, se alguns desafios foram vencidos ao conseguir traduzir esta obra, outros tantos são colocados. Mas sempre acreditando que essa potência africana e diaspórica de viver movimentando ideias e ideais é o que talvez faça sentido e traga uma grande ênfase aos pontos indicados do debate que nós vamos tentar fazer, né? Eu sou da área da educação, então talvez eu não fale na especificidade do Emerson, nem dos professores da sociologia e de outros que são da antropologia. A gente que trabalha no campo da pedagogia e da educação se vê meio que puxado para discutir as questões raciais do ponto de vista sociológico, antropológico, filosófico, etc., né? E tentar fazer uma mescla disso num saber pedagógico, num fazer pedagógico que seja relevante, principalmente dentro da questão da educação básica, que é o lugar também, originalmente, de onde eu falo e de onde eu me construo, inicialmente, antes mesmo da construção enquanto pesquisadora da universidade. Bem, conceitualmente, discutir território, identidade, educação é uma tarefa extremamente complexa, né? Em todas as suas dimensões que essa tríade suscita. Mas discutir território negro só é possível discutir a partir desta raiz seminal africana que se mescla a todas as experiências locais, aos percursos, aos acentos, aos trânsitos, às temporalidades, circulação que se constituem na contraposição à compulsoriedade das travessias oceânicas e as mazelas decorrentes desse processo. Os territórios negros, na verdade, de norte a sul do país, e também vou falar do meu lugar de mulher gaúcha, do sul do país, são lugares que têm se constituído e têm se representado pela possibilidade de se reinventar, de se recriar, de significar com outros elementos culturais que não são necessariamente da matriz africana, jeitos negros de se habitar esse espaço. Eu, sendo natural do sul do país, o Rio Grande do Sul, um estado com forte imigração europeia, sempre causa espanto ao falar sobre a existência e resistência dos territórios negros dos Pampas. Ao longo dessa construção histórica, de se contar a história do negro, a história dos processos de escravização, o Sul apresenta pelo menos duas versões do que foram esses processos. Em determinado momento dizem que a escravidão foi branda, porque em algumas tarefas agropastoris os negros poderiam subir ao cavalo e em um momento de glória se sentirem donos e terem poder sobre alguém, terem poder sobre um animal, já que não tinham poder sobre a sua própria vida. Então esse era o caráter brando e humanizador da escravidão sulina. Mas numa outra perspectiva, se considerava um lugar que seria o maior castigo dos castigos, principalmente na minha cidade, Pelotas, em que a produção do charque, motor da economia local, motivo de orgulho contemporâneo, salgava impiedosamente a carne dos animais, tanto quanto a alma negra, que, obstante tais maus tratos, se valia e se faz em submissa. Bem, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Este Estado, cuja tradição hegemônica gaúcha tenta permanentemente subalternizar sua matriz africana, provoca uma série de dúvidas, principalmente para os afro-gaúchos, acerca de qual concepção de tradição afro-gaúcha sobreviveu naquele território, que leva a considerar a cultura negra presente nos múltiplos territórios existentes
enquanto uma cultura que se entregou aos processos de aculturação, expropriação e extinção, ao que seria um lero engano. A possibilidade de aprender a magnitude da tradição, neste momento falando como afro-gaúcha, presente nos quilombos do Sul, torna-se por vezes dificultada pelo desconhecimento do que foram e do que são o conjunto das tradições africanas que a constituíram. Também porque tende-se a singularizar a identidade negra e cultura negra em modelos únicos, destituindo-as, portanto, das suas especificidades regionais e do conjunto das relações sociais que constituem. E também pelo forte discurso da branquidade e as estratégias reais de branqueamento que não exterminaram na Europa brasileira, presente nos estados do Sul, as centenas de comunidades remanescentes de quilombo que existem, os mais de 80 mil terreiros que existem só no Rio Grande do Sul e tantas outras territorialidades que permanentemente se formam em virtude de processos de racialização da sociedade, que também é um processo que não se esgota, né? E quando eu estava tentando construir essa fala, embora eu tentasse ter uma disciplina acadêmica e conceitual, e sendo uma pessoa que viveu a escola, viveu a educação básica, e que hoje vive as comunidades as comunidades remanescentes, e tenta pensar uma escola possível, uma escola real para as comunidades, se deixa muito mais falar estas vivências empíricas do que praticamente a questão conceitual. E eu fiquei listando pelo menos 3 elementos que são fortes e que se repetem e que, por este processo de não se poder colar a nossa identidade, a nossa sobrevivência negra a elementos históricos que dão ao continente africano a história, a gente tenta pensar que daqui a algum tempo, talvez, sem querer classificar nos valores civilizatórios fechados, que às vezes se tem como lista e não como reflexão de como se pode vê-lo em ambientes regionais, culturalmente diferenciados, me vem em mente pelo menos 3 elementos. Existe todo um sistema de práticas e crenças presentes nessas comunidades que nem sempre estão ligadas às religiões de matriz africana, mas que se deixam falar por símbolos, por signos, que desobedecem radicalmente às ortodoxias luteranas, protestantes, evangélicas e católicas a que pertencem. Se estabelece o conflito de estar nessas religiões, conflitos explícitos, a ponto de que numa comunidade muito pequena existem 2 igrejas, uma igreja luterana para brancos, uma outra igreja luterana para negros, onde se junta toda a população branca e negra, os negros eram obrigados a sentar atrás, ou então tinham que ter copos de hóstias, celebração de hóstias diferentes. Se estabelece o conflito, se tenta vencer esses conflitos e muito amparados por todo esse manuseio de crenças que necessariamente não estão ligados à religião que institucionalmente se apresenta. Também pela forma como se enterra, se reverencia os seus não mortos e os cerimoniais que revelam uma atitude gregária, que nada se assemelha a rituais de despedida. Uma vez que aqueles que sobem, no dizer da Dona Ivone, lá do Poteiro Grande, diz que estão sempre a nos acompanhar, estão sempre a nos proteger, estão sempre a nos cuidar. Existe também experiência de musicalidade em todas as horas, em todas as estações, ciclos de vida, depois do almoço, que é um ritmo próprio conferido às músicas que são regionais. Enfim, essa potência de musicalizar o dia a dia são formas de governança que a priori não condizem com um tradicional repertório africano, mas que dialogam através de narrativas que nos fazem pensar não uma África brasileira, mas um Brasil africanizado. E esses são os valores que são ditados sem se citar, sem se trabalhar academicamente, sem se trabalhar curricularmente a sua matriz.
São valores que constituem modos de vida e que os transformam resistentes, sobreviventes. A delimitação do que seja um território negro é talvez algo complexo. E, por isso, eu sempre lembro da experiência como professora na educação básica e também como pesquisadora nos quilombos, nas comunidades negras rurais e urbanas, e como uma pessoa que, de maneira atenta, observa não apenas os territórios negros que são instituídos, que são fixos, que são residenciais, mas aqueles que se constituem na transitoriedade como decorrência desse processo de exclusão social que está posto. A escola, acredito que seja um dos espaços mais difíceis de compartimentar seu território, estabelecendo territorialidades que são não negras e de cunho pedagógico. Mesmo em escolas que se localizam dentro do espaço geográfico do quilombo, ela tende a ter no seu interior a tendência a desterritorializar as pedagogias afro-brasileiras, quilombolas, em detrimento do fazer escolar, que exige, né, determinadas linguagens, determinados conhecimentos, determinadas experiências, determinadas epistemes. Então, algumas imagens, elas se justapõem às narrativas dos quilombolas. Ou seja, algumas imagens, enquanto docente de educação básica, se justapõem às narrativas dos quilombolas, dos filhos dos quilombolas, dos netos dos quilombolas. Nessa escola que hoje em dia ela está mais ofertada, ela é mais possível em virtude de uma ampliação de acesso, transporte, material escolar, material didático, ainda que sejam insuficientes, né? E pensando nessa perspectiva de territorialidade negra, transitória, e que é um espaço de resistência, eu revejo o aparato disciplinar e repressor que sempre recai sobre as crianças negras ao reagirem à violência simbólica e àquela violência física, que não é necessariamente o agredir, mas que é aquela violência que se manifesta quando se afasta, quando não se deixa dar a mão a uma criança negra, quando o coloca fora das atividades. Bem, este tipo de violência tem a potência de um chicote. E a escola, sabidamente, acessa todos os mecanismos repressores e disciplinares. Acho que me vale de uma pouca criatividade para tentar transportar essa expressão que se Deus é grande, o mato é maior. Pode-se refletir em analogia que se o Deus, currículo dessa escola monocromática, monocultural, um currículo com todas as suas conformações espaciais, didáticas, conteudistas, ideológicas, disciplinares, são grandes, os atalhos, as estradas, o caminho feito na maior parte das vezes, com os pés descalços, os semi-descalços também são maiores, né? As crianças constroem territórios de defesa e de resistência, né? Eu lembro que o espaço, o território de assunção da sua identidade negra e de defesa da sua condição era sempre o local da estrada. Aí eram meninas, eram meninos que acertavam as diferenças ao seu modo de dentro dessa escola. Você já estava meio entendida? Né? Que acertava as suas diferenças. Então, esses espaços, e não é uma apologia à violência que se faz aqui, é de dizer que vão se construindo espaços que também são territórios negros, que se constituem com permanência de se estar o tempo possível dentro dessa escola que permanentemente os expulsa, que permanentemente os rejeita. Eu trabalhei durante 15 anos numa escola de comunidade rural negra, não necessariamente comunidade quilombola, onde estava saindo pela primeira vez uma geração que conseguia terminar o ensino fundamental. E essas crianças conseguiram terminar o ensino fundamental se retroalimentando nesse espaço não formal e não instituído, né? Bem, a escola, na sua agenda, ela vem substituir um processo de educação que era forjado na transmissão geracional, né? E que surge como decorrência de inúmeros objetivos. Bem, a escola ela vem para cumprir uma demanda, né,
de uma determinada classe, de determinado momento e, consequentemente. O conhecimento gestado, no caso da infância, da juventude dos quilombos, desde seus primeiros dias de vida, que circulam desde seus primeiros dias de vida dentro de balais, dentro de caixas, amarrado por panos, nessa relação com o trabalho, na relação com a lida, são pedagogias de ensinança que são muito diferentes das pedagogias que estão presentes na escola, né? E o que a gente fica pensando? Hoje nós temos vários elementos, PCMs, temas transversais, projetos políticos pedagógicos que são pensados a partir dos PCMs. Temos mesmo as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação das Relações Étnico-Raciais, que é um documento que não é acessado na escola e que também não tem o status que esses documentos formais possuem, e se pensa em diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. Como é que, por exemplo, para a educação infantil, a gente pensa que essa relação de cuidado que as mães negras têm com as suas crianças, de levá-las dentro de balaios, de levá-las dentro de caixas, onde as crianças crescem se socializando, não é apenas um cuidar que se estabelece pela carência e precariedade de condições. É um cuidar que tem um caráter ético. Ou seja, como se diz que a educação infantil talvez tenha que ter uma outra lógica em quilombos, que as mães possam estar permanentemente dialogando com essas crianças, que as mães não pegarão as crianças na entrada e que não as pegarão na saída, e que estarão também permanentemente se inserindo nesse processo de cuidar e educar, que são as duas normas da educação infantil, e que esse cuidar e educar tem que ser construído por aquilo que as pessoas talvez considerem como descuidado, né? Os documentos formais pensam que, juntamente com a diversidade cultural, juntamente com as especificidades locais, tem que se trabalhar para a construção de uma cidadania e também para a questão do mercado, né? Essa falta de direitos de cidadania permanentemente tem se invertido. A falta de acesso aos direitos, principalmente para as populações negras, tem sido trabalhada com a falta do não cumprimento de dever, né? O discurso se inverte. Todo esse estigma que é colocado em relação à nossa indolência, em relação à nossa alegria, em relação à nossa felicidade, em relação ao nosso jeito carnavalesco, batuqueiro, etc., se reverte numa situação de culpa onde não se cumpre os deveres, por isso não se tem acesso à cidadania. Ou seja, se objetifica de tal forma as relações, as nossas identidades, e que são elementos fundamentais para se pensar de que forma um reconhecimento da história da África nos fortalece identitariamente como negros e nos permite a tornar sujeitos, cidadãos, a partir de perspectivas diferenciadas deste movimento culposo que se tem, né? Eu só quero dizer o seguinte, não vou continuar muito. Eu vou responder as palmas, né? Primeiro, antes de responder as palmas, eu acho que a gente tem que levantar alguma questão dos cuidados, né, que nós temos que ter em relação à maneira de como os conteúdos eles são desconteúdizados. Ou seja, o capitalismo, a sociedade branca, a sociedade racista, ela vem transformado em mercadoria tudo aquilo que em um determinado momento ela desqualifica e desclassifica, né? O mercado ela tem esvaziado as expressões presentes nos artefatos culturais africanos e afrodiaspóricos. Essa transformação em produtos consumíveis inviabiliza a potência questionadora e, consequentemente, transformadora da realidade em que se situa a população negra em todas as partes do mundo. As realidades multiculturais na sociedade globalizada, aos poucos vão forjando também identidades específicas, globais, porque suas fortes expressões estéticas, musicais, alimentares, religiosas, rítmicas, transformam-se em mercadoria
porque restritas à esfera da circulação e do consumo, tão somente. Elas têm produzido tímidas inferências em processos de construções identitárias que questionem esse sistema global de produção e reprodução de desigualdades, em que a divisão racial e também a divisão sexual do trabalho são elementos imprescindíveis para a sobrevivência. Então, articulada a discussão do território negro, identidade e educação, por fim, sem considerar como questão a ser vista por último, gostaria de pensar que na discussão acerca dessa tríade, penso como elemento fundamental a questão das mulheres negras dentro de um contexto de territórios negros, cujas estratégias de sobrevivência são agenciamentos femininos que produzem, portanto, choques às lógicas masculinas negras e não negras e também aquele feminismo sem cor. Pensando no âmbito de uma educação escolar, que efetiva uma educação das relações raciais como fundamento ético do processo educacional, que se pretenda comprometer com uma formação humana mais plena, acredito que apostar em pedagogias do feminino negro, que são sempre práticas, nem sempre institucionalizadas dentro de um movimento feminista, de um feminismo como movimento social, mas de um movimento cotidiano, diário, potencializa desestruturas de um currículo branco, masculino, europeu e heterossexual. Porque o território negro é, então, também e principalmente o território das negras. A história das mulheres, ela pode e deve ser capturada com lentes e talvez com lupa na história do continente, que naturalmente é o berço, ou melhor, é a mãe da humanidade. Por isso, de matriz africana e feminina. Só posso me parar para pegar? A força de um território desafia a pensar mecanismos de uma educação, principalmente no âmbito dos quilombos, que garanta sustentabilidade, sobrevivência cultural, a unidade entre o que precisa manter, tradição e modernidade. E em qual proporção o fortalecimento de sentimentos de pertença através de uma fusão de saberes que contemplam também conhecimento de outras matrizes étnicas. Sob o ponto de vista acadêmico, inúmeros elementos são lançados juntamente com a coleção. O professor Walter Silvério disse que já tem todo um material que está sendo construído a partir, não sei se entende bem, né? A partir desse aí. E eu fico pensando, como este material primeiro se impregna na universidade e depois como ter função social de ser trabalhado em todos os anos da educação básica, né? É um desafio acadêmico no sentido de construir bases teóricas conceituais e metodológicas para uma educação escolar quilombola que contemple as vozes dos seus sujeitos em consonância com os aspectos históricos ainda desconhecidos acerca da matriz africana. Bem, as comunidades elas anseiam por uma educação escolar para todas as gerações, para a educação fundamental e principalmente para a educação de jovens, adultos e idosos, né, que têm alcançado um maior relevo em dispensar a educação quilombola. O movimento quilombola, ao passo que as identidades são inferizadas, são negros quilombolas, são afro-brasileiros, também pensam que as profissões devam ser inferizadas. Ou seja, eles desejam que as crianças, os jovens, os moços, eles sejam professores quilombolas, que sejam médicos quilombolas, que sejam engenheiros quilombolas, advogados quilombolas. E o que esse hífen da profissão, que epistemologicamente se constrói a partir de elementos eurocêntricos, o que esse hífen quilombola significa dizer? Que cabe entregar a essas profissões outras maneiras de se compreender, de se entender e de se construir o fazer científico. Bem, fiz uns cortes fundamentais que eu não sei se o professor ajudou a falar. Muito obrigada.